A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos dando início a mais uma leitura diária da Bíblia e hoje estaremos lendo em 1 Samuel, no capítulo 22, 23 e 24. Capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e disseram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispe dos Moabitas, e disse aos reis dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve num lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos a também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais consigo conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sobrelevado o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg e o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé, Viarnob e Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por eles ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois destes-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, e armar-me ciladas, como se vê nesse dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto da sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus. Longe de mim, tal, não impute o rei coisa nenhuma ao seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem tempo, nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: Morrerás certamente tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei da sua guarda que estava com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para
arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg e o Edomeu e arremetou contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até ao de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio da espada. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vem ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi, e Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia que, estando ali, Doeg e o Edomeu não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Capítulo 23 do livro de 1 Samuel. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueia as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus. E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: o Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão o cidadão de Keila na sua mão. Descerá Saul com o teu servo. Tem ouvido, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ia a cidade de Keila a mim e aos meus homens, mas nas mãos de Saul. E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou-se de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zif. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra
à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, no bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibear, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, o rei apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, por nos ficar, entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim, e depois diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem eu tenha visto ali, porque me foi dito que é altíssimo, pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e er-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entram na terra, pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engrede. Capítulo 24. Davi corta a ola do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engrede. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas, das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a ola do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu
que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matastes, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão, nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para martirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: Esta é a tua voz, meu filho Davi. Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensarei com mal. E tu mostrastes hoje que usastes comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não matastes. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, deixará ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizestes. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigará a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Amém, meus amados irmãos? Então foi mais uma leitura da Palavra Santa do Senhor. Até a próxima leitura e que Deus abençoe em nome de Jesus.